Carta à igreja em Esmirna. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Esse é um texto riquíssimo de ensinos, de mensagens, de revelações de Deus para a nossa vida. E nessa noite eu não tenho aqui a pretensão ou a ambição de explorar tudo aquilo que esta palavra nos revela, mas eu quero pontuar algo aqui bastante pertinente para o momento que temos vivido, para essa época desafiadora que nós estamos testemunhando. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho sido muito impactado nesses dias por uma frase de um autor chamado John Bunyan. Para quem gosta de literatura cristã, ele é o autor daquele livro O Peregrino, um livro bastante conhecido no meio cristão. E uma das coisas que esse autor diz tem tocado muito o meu coração e tem sido objeto da minha reflexão nesses dias, porque ele diz assim: muitas vezes penso que os melhores cristãos se encontram nos piores tempos. Muitas vezes penso que os melhores cristãos se encontram nos piores tempos. Trocando a ordem dos fatores sem alterar o produto aqui, né, ele está dizendo assim: é nos piores tempos que nós vamos encontrar os melhores cristãos. Quando é que nós temos a oportunidade de testemunhar os melhores cristãos? Quando as coisas estão bem? Não. Quando é que nós temos o privilégio de conhecer aqueles, como diz a Escritura, aqueles dos quais o mundo não é digno? Homens e mulheres cuja vida cristã é tão exemplar, homens e mulheres cuja vida cristã reflete tanto a presença de Cristo, a palavra de Deus, que conforme o autor da carta aos Hebreus, quando ele se refere a essas pessoas, ele diz que o mundo não é digno de pessoas assim. Dado a sua santidade, dado o seu caráter cristão, dado o reflexo de Cristo na sua vida. Quando é que nós encontramos gente assim? Quando é que nós conseguimos encontrar os melhores cristãos? Não é quando tudo está bem, não é quando tudo está tranquilo, não é quando a vida mais parece um tapete aveludado ou uma colônia de férias. Quando é que nós conseguimos encontrar os melhores cristãos? Nós conseguimos encontrar os melhores cristãos, nessa frase do autor, é nos piores tempos. É nos piores tempos que nós conseguimos perceber, porque é nos piores tempos que os melhores cristãos se destacam. É nos piores tempos que é possível ver a fé desses cristãos sendo provada e confirmada publicamente. É nos piores tempos que nós conseguimos encontrar os melhores cristãos. Será que nós podemos estar entre eles? Claro que sim. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo de Deus. E desde o início, quando tudo isso começou, eu não tenho tido nenhuma dificuldade em dizer aqui, já disse várias vezes, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender essa pandemia, essa crise global que vai se alastrando a cada vez mais, que vai trazendo outras ramificações. Eu não tenho nenhuma dificuldade em entender isso como um tempo de juízo de Deus. Eu não tenho nenhuma dificuldade em entender isso como um tempo de provação para o povo de Deus, provação para a humanidade, mas particularmente um tempo de provação para a igreja. Um tempo onde Deus quer saber quem é a igreja e quem frequenta a igreja.
porque são coisas totalmente diferentes. Quem é igreja em qualquer lugar. Quem é igreja é aqui, é em casa, é no trabalho, é dirigindo, é andando. Quem é igreja é o que é, vive o que é. Quem é igreja ora aqui, ora em casa, ora em qualquer lugar. Quem é igreja adora aqui, adora em casa, adora quando está dirigindo. Quem é igreja, independente do lugar, independente do tempo, independente do contexto. Agora, quem frequenta a igreja, não. Quem frequenta a igreja só pratica esses atos quando está no templo, quando está na igreja, porque é um frequentador de igreja, mas não é igreja. E eu creio que quando a pandemia vem, ela fecha as igrejas, ela restringe as igrejas. É um tempo onde Deus quer provar aqueles que lotam, às vezes, os templos, mas que estão ali, talvez, por uma conveniência, que estão ali por uma tradição, que estão ali por uma religiosidade, que estão ali, talvez, pelo relacionamento, pelas programações, pelas atividades, que estão ali por tantos outros motivos, mas que verdadeiramente não são igreja. Porque essa é a hora de peneirar. Porque quem é igreja, a vida continua como antes. Quem é igreja não deixou de cultivar a vida espiritual, não deixou de orar, não deixou de adorar. Quem é igreja continuou na mesma caminhada. Então esse tempo de pandemia tem sido, de fato, um tempo difícil. E não seria exagero dizer que nós estamos testemunhando um dos piores tempos da história. Não seria exagero. Por que não seria exagero? Pela grandeza, pela amplitude dessa pandemia. É uma crise global. Pelos desdobramentos dela. É uma crise que vai trazer consequência a outras crises, né, que puxa a crise econômica, que puxa a crise política. É uma crise que traz um número enorme de mortes. Então nós vivemos, sem dúvida alguma, e sem exagerar, nós estamos vivendo um dos piores momentos da história. E quando eu olho para esse cenário e percebo que nós estamos vivendo esse momento que é um dos piores momentos, aí eu me lembrei dessa frase, que repito, muitas vezes penso que os melhores cristãos se encontram nos piores momentos. É nesse contexto que nós estamos vivendo, nesse momento difícil, nesse momento que pode ser caracterizado como um dos piores momentos, essa é a hora de nós encontrarmos os melhores cristãos e, principalmente, essa é a hora de nós estarmos entre eles para a glória de Deus. Essa é a hora de nós demonstrarmos que tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos há tantos anos na igreja não foi em vão. Que tudo aquilo que nos foi ministrado ao longo da vida, ao longo do nosso crescimento, para aqueles que cresceram na igreja, tudo isso não foi em vão. Que todas as orações que você recebeu e que você fez, que todas as pregações que você ouviu, que todos os ensinos que você recebeu, essa é a hora de nós mostrarmos que não foi em vão, essa é a hora da nossa fé ser provada. E essa é a hora, esse tempo difícil, esse tempo que está entre os piores, essa é a hora de nós encontrarmos os melhores cristãos. Aqueles que não se abateram, aqueles que não deixaram de crer, de adorar, de amar, aqueles que não abriram mão da sua fidelidade, aqueles que continuam com o coração aquecido, aqueles que, independente do templo, continuam cultuando ao Senhor, aqueles que continuam com um brilho de esperança no olhar, aqueles que continuam preocupados com a missão, com a evangelização. É nos tempos difíceis que nós conseguimos encontrar os melhores cristãos. E é nesse cenário é nessa reflexão, que a minha mente se voltou para esse texto, da carta à igreja de Esmirna. Essa é a segunda carta de 7, que o Senhor Jesus, revelando ali para João as coisas com respeito do fim, ele dita a João para mandar essas 7 cartas. A primeira carta é à igreja de Éfeso, a segunda carta é à igreja de Esmirna. Eram igrejas que existiam naquele tempo, na Ásia, igrejas distintas, cada uma tinha características bem particulares, e essas características, segundo muitos estudiosos, elas representariam as várias fases que a igreja viveria ao longo da história. A segunda carta à igreja de Esmirna, ela faz referência à igreja perseguida. Era uma igreja que vivia esse drama e que representaria aquele momento histórico da grande perseguição que o cristianismo sofreu lá no início,
aquela perseguição patrocinada e motivada pelo Império Romano. Esta é a igreja sofredora. Esta é a igreja que, como nós vimos aqui no texto, vivia um tempo de tribulação e vivia aqui um dos piores tempos. É só você perceber e destacar algumas coisas que é dita nessa carta. Quando é escrita ao pastor daquela igreja, ao anjo daquela igreja, é escrito, e no versículo 9, o Senhor fala: conheço a tua, e qual é a palavra? Tribulação. É uma igreja que vivia um tempo de tribulação. Tribulação causada pela perseguição, causada pelos problemas, pelas crises que se impunham sobre a igreja, diante da brutal ameaça que lhe era imposta. Mas era uma igreja que vivia um tempo difícil, não apenas pela tribulação. E há outras palavras que vão nos trazendo um retrato daquele momento. Conheça a tua tribulação, e depois tem outra palavra: a tua pobreza. É engraçado porque Esmirna é uma cidade rica. Muitos judeus se mudaram para lá em função do comércio, das rotas comerciais. Mas quando se fala da igreja, a igreja era uma igreja pobre. Uma cidade rica com uma igreja pobre. Isso não é tão difícil de entender. Há muitos exemplos desses também hoje em nossos dias. Às vezes a gente vê igrejas, cidades prósperas, cidades com uma economia forte, cidades onde circula muito dinheiro. E você tem ali uma igreja pobre, uma igreja carente, uma igreja limitada de dinheiro, de recursos, de provisão. Então a igreja de Esmirna, ela vivia uma tribulação, ela vivia pobreza. Então só isso já bastaria para dizer que ela viveu um dos piores tempos. Mas não é só isso. Diz blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ela vivia além da tribulação, da pobreza, a blasfêmia daqueles que se infiltravam, declarando ser o que não eram. É o mesmo drama quando vivemos hoje, quando pessoas se infiltram, declarando ser o que não são, declarando ser cristãos quando não são cristãos, declarando ser novas criaturas quando são ainda velhas criaturas. E aí nasce a blasfêmia, nasce a discórdia, nasce o mau testemunho. E aquela igreja, além do que nós já pontuamos, ainda vivia esta dificuldade naquele tempo tão difícil. Mas ainda não é o suficiente. No versículo 10, há uma advertência para aquela igreja, falando que as coisas ainda não iriam melhorar. Pelo contrário, que aquele tempo difícil, aquele pior tempo, seria ainda estendido. Quando é dito: não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. Então haveria ainda mais perseguição, haveria de ser dada uma legalidade ao diabo para atacar a vida daqueles cristãos, para intentar contra a vida deles. Mas por quê? Para destruí-los? Não, para prová-los. Meus irmãos, a nossa fé, ela tem que ser colocada à prova. Se a nossa fé não for colocada à prova, ela é vã. Se nós não vivermos momentos difíceis, onde a gente é chamado a provar que nós somos crentes mesmos, então nós não somos. Se nós não vivermos momentos desafiadores, onde nós somos chamados a manter o testemunho, a manter a fidelidade, mesmo diante das adversidades, então nós não somos. Então o que está sendo dito ali é que, apesar de tudo aquilo, Satanás ainda teria uma permissão para prender alguns daqueles, para impor sofrimento a alguns daqueles irmãos, para provar a fé daquele povo. E continua dizendo ainda: serão colocados a provas, e no finalzinho do versículo 10, e de novo vem a palavra: e tereis tribulação de 10 dias. No simbolismo, esses 10 dias sinalizam 10 anos. 10 anos, aquela igreja viveria esse tempo difícil, esse tempo de perseguição, esse tempo de tribulação, esse tempo de pobreza, de blasfêmia, de cadeias. Foi um período extremamente difícil para a vida da igreja. Mas diante desse tempo, diante dessa dificuldade, aquele que esteve morto e está vivo, aquele
que venceu a morte, aquele que escreve a carta, aquele que é o Senhor da igreja de Esmirna, aquele que é o Senhor da história, aquele que é o Senhor desta igreja, aquele que é o Senhor da nossa vida. Diante de tudo disso, ele termina a carta dizendo: apesar de tudo isso, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O pior tempo vocês vão viver, Esmirna. Um tempo de tribulação, de pobreza, de blasfêmia, de ataques de Satanás, do diabo, de prisões. Então, diante desse pior momento, aquele que é o Senhor da igreja diz: permaneça fiel, não esmoreça a sua fé, não deixe a lâmpada se apagar, não deixe o coração se esfriar, não pare de orar, não pare de crer, não pare de adorar, não pare de cultuar. Seja fiel até a morte, e você terá a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Falando da perdição, falando do inferno. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a realidade da igreja de Esmirna. E é muito interessante quando a gente compara isso com aquela reflexão que eu fiz na introdução, quando disse que muitas vezes os melhores cristãos se encontram nos piores tempos. Porque de todas as cartas, essa é a única carta que não há nenhuma repreensão. De todas as 7 igrejas, todas elas, em algum momento tiveram uma repreensão do Senhor. Esmirna não teve repreensão nenhuma. Essa é a igreja aprovada aos olhos de Deus. A igreja pobre, a igreja atribulada, a igreja que tinha problemas, a igreja que enfrentava perseguições, mas a igreja aprovada aos olhos do Senhor. A igreja que permaneceu fiel. A igreja que mostra que essa tese é verdadeira, que é no pior tempo que você conhece os melhores cristãos. Esses irmãos da igreja de Esmirna são os melhores cristãos, porque passaram por tudo isso, não abandonaram a fé, não abandonaram a missão, foram fiéis até a morte e certamente receberam a coroa da vida. O próprio nome de Esmirna é sugestivo. Eu trouxe aqui no canteirinho que a minha esposa mantém lá na varandinha, umas folhinhas de hortelã, para tentar ilustrar o significado do nome Esmirna. Esmirna, o que significa isso? Esmirna é o mesmo significado de mirra, que você já ouviu tantas vezes na Bíblia. É uma erva aromática, é um perfume, cheiro suave é o significado. Ela teve um vasto uso em todo o passado distante. É considerada uma especiaria fina. Lá na palavra de Deus, em Êxodo 30, versículo 23, nós encontramos, por exemplo, que ela entrou na composição aromática do óleo da unção, que era usado no santuário. E por que eu trouxe aqui o hortelã? Porque o hortelã tem uma característica que a Esmirna também tem. O hortelã, eu vou ter que tirar a máscara só por um breve instante, para ilustrar. O hortelã, assim ele não tem o cheiro, ele não tem a fragrância, mas se eu esmagar ele, se eu torturar ele, se eu impor sobre ele aqui uma pressão, se eu fizer isso com ele, triturá-lo, machucá-lo, é capaz até as pessoas que estão aqui no primeiro banco daqui a pouquinho começarem a sentir o cheiro dele. Esmirna é assim. É uma erva que exala perfume quando é amassada, quando é triturada, quando é provada. A pressão, a dor, o ato de ser esmagada faz com que ela exale um bom perfume, porque é nos piores momentos que nós conhecemos os melhores cristãos. Aquela igreja foi esmagada, aqueles irmãos foram trucidados, mas o nome sugestivo desta igreja fala muito sobre o testemunho deles. Exalaram um bom perfume. Às vezes, irmãos e irmãs, para o Senhor extrair de nós o melhor, tem que fazer igual aconteceu com Esmirna. Apesar de tudo, o Senhor diz para aquela igreja: é pobre, mas é rica. É pobre na perspectiva humana, mas o Senhor disse: mas é rica, porque as riquezas espirituais é o que o Senhor via naquela igreja. É o que o Senhor via no coração daquele povo. No pior momento,
foi possível conhecer os melhores cristãos. Eu não vou me alongar nessa fala. Eu quero apenas ressaltar, meus irmãos e minhas irmãs, que, sem dúvida alguma, nós podemos dizer que nós estamos vivendo um dos piores momentos. E nesses piores momentos, se nós realmente somos autênticos com o que demonstramos ser, se nós de fato somos discípulos e discípulas, servos e servas do Senhor, essa é a hora, é no pior momento que o mundo precisa conhecer os melhores cristãos. Não é quando tudo está bem que o seu cristianismo vai se evidenciar. É no pior momento, é como esmirra. É quando você está sendo esmagado pelas circunstâncias, que o bom perfume vai ser exalado. É nesse momento de tanta tribulação, perseguição, pobreza, blasfêmia, é nesse tempo tão difícil que nós somos chamados a permanecermos fiéis para receber a coroa da vida. O caminho é estreito. Vivemos esse tempo desafiador. E em tempos assim nós somos chamados a demonstrar de fato que a nossa fé, ela está centrada em Cristo, somente em Cristo. Porque ainda que nos falte tudo, Cristo não nos faltará. E se a nossa fé está centrada nele, ainda que vivamos o pior momento, poderemos passar por ele, sendo reconhecidos como os melhores cristãos. Eu quero concluir essa palavra trazendo para você uma história, trazendo para você uma porção de uma biografia. Você sabe que eu gosto muito de biografias. Eu já compartilhei algumas vezes que talvez o melhor conselho que eu recebi na minha vida foi este conselho: leia biografias. E hoje eu quero compartilhar uma biografia de uma missionária, uma médica, doutora Ellen Roosevelt. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, ela é britânica. Ellen Roosevelt. E eu gostaria de contar a história dela para vocês, porque eu creio que a história dela simboliza e ilustra bem o que nós estamos acabando de ouvir nessa noite. A doutora Ellen serviu como missionária no Congo. Aos 28 anos de idade, solteira, foi enviada para aquele país no meio de uma guerra civil. E ela era uma mulher extremamente bem preparada. Ela tinha doutorado em medicina na Universidade de Cambridge. A primeira coisa que ela fez, quando chegou no Congo, foi criar uma escola de enfermagem. E ali ela prepara 100 africanas, ela treina 100 africanas, enfermeiras. Ela evangeliza aquelas mulheres, discipula aquelas mulheres na Bíblia e na enfermagem. E envia essas 100 missionárias espalhadas pelo país para cuidar dos doentes, para cuidar dos feridos da guerra civil e principalmente para pregar as boas novas do Evangelho. A doutora Ellen revolucionou a atenção à saúde no Congo durante aquele momento da guerra civil. Doutora Ellen, com compaixão pelos que sofrem, percebeu que não havia nenhum hospital decente naquela região. Então ela ora a Deus. A sua igreja na Inglaterra lhe envia uma boa oferta. E ela constrói um hospital com 100 leitos para atender as pessoas ali no Congo. Mas a doutora Ellen serviu no Congo, como eu disse, numa época muito difícil. Num pior momento. Uma época terrível. Guerra civil. Os cristãos eram perseguidos. Pastores e missionários eram mortos. Muitos eram sequestrados. E a doutora Ellen foi também sequestrada e passou um longo tempo em cativeiro. E essa mulher sofreu de maneira profunda. Durante o seu tempo no cárcere, ela manteve um diário. Eu quero ler para você algumas coisas que ela escreveu nesse diário, quando ela estava no cativeiro. Ela diz: eles me puxavam pelos pés, batiam na minha cabeça,
Chutaram-me muitas vezes na boca. Sentia o gosto do sangue pisado dentro da minha boca. Quebraram os meus dentes. Me humilharam. Me insultaram. Me agrediram todos os dias. Depois de algumas páginas, ela escreve no seu diário: em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites. E eu fui violentada, abusada sexualmente. Naquele momento, eu pensei que Deus tinha me abandonado. Mas logo que pensei isso, senti a visitação e a presença de Deus naquele lugar me dizendo: Ellen, esses não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com os braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total e eu entendi que o seu amor, apenas o seu amor, já era suficiente para mim. Ela foi liberta do cativeiro depois de algum tempo. Ela voltou para a Inglaterra. Na Inglaterra ela passou 1 ano no hospital internada para se recuperar. Ossos quebrados, traumas no coração e na alma. Depois de 1 ano, a doutora Ellen recebeu alta. E lá mesmo no hospital, ela se apresenta aos médicos da missão a qual ela fazia parte e disse para eles: eu volto para o Congo. Eu volto para o Congo. E a liderança da missão disse para ela: não é seguro. A situação lá está ainda pior. E ela disse: permita-me voltar pela missão, ou eu vou por conta própria, porque lá Deus me quer. Então, a missão envia novamente a doutora Ellen para o Congo. Ela volta ao Congo. Quando ela chega naquele país, para sua tristeza, o hospital de 100 leitos, que havia sido construído por ela, estava totalmente destruído. Totalmente destruído. Ela ora ao Senhor, mas dessa vez ela ora e não fala nada para a igreja da Inglaterra. Ela apenas ora ao Senhor. Mas a sua igreja na Inglaterra acaba sabendo do que havia acontecido e envia uma outra oferta, ainda maior do que aquela primeira. E a doutora Ellen, então, ela constrói um hospital com 250 leitos. E ela depois constrói uma maternidade. E depois da maternidade, um leprosário. E por fim, uma escola de paramédicos. A doutora Ellen serviu ao Senhor no Congo por mais de 30 anos, no pior momento daquele país. Ela deixa aquele país e se torna uma mobilizadora da obra missionária mundial. Você pode procurar no YouTube e você vai ver as entrevistas dela, as pregações delas, e você pode conhecer melhor o que Deus fez através da vida daquela mulher que marcou a nossa geração e que colocou à prova essa verdade, que os melhores cristãos só podem ser encontrados nos piores momentos. Antes de morrer, ela escreveu algo para os missionários, para aqueles que têm um coração comprometido com Jesus. E os últimos escritos dela antes da morte foram os seguintes: irmão e irmã, o seu problema é que você não quer apenas Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus e o respeito. Quer Jesus e a popularidade. Quer Jesus e a opinião pública. Quer Jesus e quer aplausos. Quer Jesus, mas quer também ser o primeiro e o melhor. Você quer Jesus, mas também quer o sucesso. Você quer Jesus, mas também quer o orgulho. Você, missionário, deseja chegar ao fim do ministério com todas as trombetas tocando em um evento que você mesmo organizou para a sua exaltação, com fotografias e áudios para olhar em casa, apenas para lembrar do seu próprio sucesso. Você deseja sentir-se respeitado e insubstituível,
Deseja que os outros missionários fiquem preocupados sobre como irão continuar sem você. E você deseja cartas, quando chegar em casa, dizendo o quanto eles são gratos e devem a você, e sem você eles não teriam conseguido. Sim, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais algumas coisas. Não, você não pode ter isso. Ou você deseja só Jesus, ou você perceberá que não tem nada. Ou você deseja só Jesus, ou você perceberá que não tem nada. É nos piores momentos que a humanidade conhece os melhores cristãos. A doutora Ellen Roosevelt, participante dos sofrimentos de Cristo, faleceu em 7 de dezembro de 2016, aos 91 anos de idade. Desconhecida na terra por muitos, durante seus anos como missionária no Congo, mas conhecida no céu por aquele que realmente importa, o nosso Senhor Jesus. É nos piores momentos que nós conhecemos os melhores cristãos. A doutora Ellen viveu o pior momento. E a nossa geração conheceu uma das melhores cristãs que eu já ouvi. Estamos vivendo um dos piores momentos. Essa é a hora da sua família conhecer um dos melhores cristãos, você. Estamos vivendo um dos piores momentos. Essa é a hora dos seus colegas de trabalho conhecerem um dos melhores cristãos, você. Estamos vivendo um dos piores momentos. Essa é a hora dos teus vizinhos conhecerem um dos melhores cristãos, você. Mesmo sendo amassado por esse momento, mesmo passando por esse momento difícil, mas exalando bom perfume. É nos piores momentos que nós temos a oportunidade de conhecer os melhores cristãos. Tomara que sejamos esses, para a honra e para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Como é que você tem agido nesse pior momento? Fraquejando? Desistindo? Abatido, desanimado? Aí eu olho para os cristãos de Esmirna. Aí eu olho para a doutora Ellen. E a gente vê quanto pequeno nós somos. Mas nós vemos também uma oportunidade de olharem para nós nesse tempo tão difícil. E seja esse tempo uma oportunidade para Carangola conhecer os melhores cristãos. Para a tua família conhecer os melhores cristãos. Para os teus colegas de trabalho conhecerem os melhores cristãos. Como a gente pôde conhecer a doutora Ellen. Só conhecemos ela porque foi no pior momento. Não é na sua força, nunca foi. É na graça do Senhor. É na força dEle. É no amor dEle. Pois nele vivemos e nele existimos. Pai, o Teu Espírito Santo está neste lugar. E o Teu Espírito tem falado poderosamente aos nossos corações. Como a Escritura diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor nos dá um chamado nesse tempo difícil.
O Senhor nos desperta nesse tempo de tribulação, para que mesmo imprensados e pressionados pelas adversidades, possamos ser como esmirra, possamos exalar um perfume aromático. O Senhor nos convoca a fazer com que essa tese seja verdadeira na vida de muitos, a tese de que os melhores cristãos, eles são encontrados nos piores momentos. Que sejamos alguns desses, Pai. Que esse pior momento que nós estamos vivendo não seja pretexto para abandonarmos a fé, não seja pretexto para abandonarmos a tua casa, não seja pretexto para abandonarmos a santidade, a adoração, o culto. Muito pelo contrário, que esse pior momento seja razão para o mundo conhecer os melhores cristãos. E como o Senhor disse, seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Senhor, que possamos firmar um compromisso de fidelidade contigo. Ainda que haja perseguição, ainda que haja lutas, ainda que haja tribulação, como Esmirna enfrentou, mas que possamos permanecer fiéis. Oh Espírito Santo, reaviva o teu povo nessa noite. Reaviva os corações na tua presença nessa noite. Reaviva os que estão em casa. E cumpra, ó Deus, a tua obra e o teu propósito nos corações. Espírito Santo, completa esta obra nas nossas vidas. Porque aquilo que recebi do Senhor, isso eu entreguei. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, hoje e eternamente. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor que é fiel, que está conosco, que nos chama à fidelidade, que nos chama à coroa da vida, que nos sustenta nos piores momentos, para a honra dEle, para a glória dEle. Seja todas as coisas. Aleluia. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça hoje e para sempre. Amém. Amém.